Boa parte de nossas decepções advém da compreensão de que as pessoas deveriam agir conosco exatamente como agimos com elas. É preciso perder essa pretensão. As pessoas são regidas por outros comandos, diferentes dos nossos. O segredo é continuar oferecendo o melhor de nós aos outros, mesmo que nem sempre seja recíproco. Eu sei que esse é um lugar comum, você já deve ter pensado muito sobre isso, mas de vez em quando é bom a gente iluminar isso que nós tantas vezes é obscuro, apesar de nós sabermos que é assim. Porque nem sempre basta saber. Às vezes a gente precisa saber sempre, renovar isso dentro de nós. Por que nós continuamos nos frustrando em relação às pessoas? Porque elas não corresponderam ao que nós esperávamos delas. Porque no fundo, apesar de nós sabermos que os outros não têm obrigação de ser como nós queremos que sejam, nós alimentamos essa ilusão. Nós carregamos essa pretensão. As pessoas são como são. De vez em quando vão acertar muito com a gente, de vez em quando vão errar, da mesma forma como nós também acertamos e erramos com os outros. O que nós podemos fazer é minimizar dentro de nós essas expectativas. Está conhecendo alguém? Faça de tudo para não romantizar essa pessoa. Faça de tudo, faça o esforço para não depositar sobre ela expectativas que dizem muito mais respeito a você do que a ela. Tenha a simplicidade, a honestidade de olhar para você, de olhar para os outros, com o filtro da realidade. As pessoas são boas, as pessoas são más, as pessoas acertam, as pessoas erram, da mesma forma como você e eu também somos bons, somos maus, acertamos e erramos. É preciso ter simplicidade na maneira como nós olhamos. Retirar ao máximo as expectativas que nós temos para que os nossos encontros sejam frutuosos, sejam mais reais. Porque os outros definitivamente não têm obrigação de ser como nós gostaríamos. Eu tenho muito problema com rejeição. Eu tenho uma imensa necessidade de agradar as pessoas, inclusive aquelas pessoas que me desprezam. Qual é a razão disso? É engraçado porque às vezes quando a gente identifica isso em nós mesmos, né? Você sente que você está querendo agradar demais, isso na verdade uma insegurança que às vezes afasta o outro ainda mais, né? Parece que quando você quer ser simpático demais, quando você quer ser muito presente na vida do outro, às vezes o exagero do ser, né? A melhor forma de controlar isso é primeiro você perceber que existe uma medida para você ser na vida do outro. Então você primeiro buscar a satisfação de ser quem você é. Agradar o outro é uma consequência, né? E você ser na vida do outro dentro de uma medida que não seja nem de menos nem de mais, né? Não sei se você conhece aquele texto do Mário Quintana, Quindim na Portaria. Dizem que ele gostava muito de quindim. E ele tinha uma senhora que era apaixonada pela obra dele. Só que ela nunca quis conhecê-lo. Ela era vizinha dele, mas ela preservava muito a intimidade do Mário Quintana. Ela o via de longe, sabia que ele era o grande poeta, que ela lia, que ela... Então o que ela fazia? Ela descobriu esse gosto dele e ela começou a deixar quindins na portaria. E no primeiro que ela deixou, ela escreveu: deixo quindins, mas para não pesar com a minha presença. Olha. Não quero pesar com a minha presença. E eu acho interessante isso, né? Quando a pessoa descobre que existe uma satisfação pessoal de eu gosto do outro, mas ao mesmo tempo eu não quero pesá-lo com a minha presença, não quero ser exagerado na vida do outro. E às vezes, na insegurança, eu não tenho ainda segurança de quem eu sou, eu vou no encontro, né? Eu vou para o encontro
carregando demais nas cores, e tudo isso acaba sendo um motivo que afasta ao invés de aproximar, né? É o dom da leveza, né? Você percebe como a pessoa é carinhosa porque ela é leve, ela não cobra coisas, ela te compreende do jeito que você é, né? É tão legal isso que tem gente, né, padre, que tem essa coisa assim de jogar em você felicidade, no sentido assim, se você não fizer o que ela imagina que você deveria fazer, parece que a culpa do problema dela é seu, e não é. Quer dizer, cada um, a culpa não é minha, né? Você quer atribuir um fracasso, um sucesso a uma outra pessoa, justamente, né? E não é justo isso, né? Não é justo. E, sobretudo, quando você percebe que você projetou demais, né? O que você esperava do outro. Isso também é extremamente desastroso, né? Eu gosto muito de uma coisa que é muito aristotélico isso, mas que é o conceito da inutilidade da amizade, né? A amizade é linda porque é inútil. Não no sentido feio da palavra inútil, mas assim, são pessoas que são plenas, né, com todas as imperfeições, e elas optam por fazer parte uma da vida da outra, né? Um ajuda o outro porque, não por uma utilidade. Quando eu sou amigo de alguém por utilidade, eu não sou amigo de alguém. Eu sou seu amigo porque você pode me ajudar com isso, assim, assim. Sou seu amigo porque você tem uma faculdade e eu quero arrumar um emprego. Eu sou seu amigo porque você é dono de uma empresa e pode não sei o quê. Eu sou seu amigo porque você tem um barco e eu gosto de andar de barco, né? Então, eu não sou seu amigo. Eu sou seu amigo porque eu sou seu amigo. As coisas que você me proporciona, né? Muitas vezes, né? A pessoa fica interessada no que o outro proporciona. Às vezes porque você tem um certo reconhecimento, as pessoas querem estar do seu lado, né? E aí é triste, padre, porque nos momentos, às vezes, que você mais fica sozinho, isolado. Hoje eu vi uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu tenho profunda admiração pelo padre Júlio Lancelotti, o senhor também tem, né? E padre Júlio, assim, eu aprendi a admirar cada vez mais por vê-lo cuidar de moradores de rua. E assim, e aí eu vejo que os moradores de rua conhecem pelo nome, tomam a bênção dele, então é sinal que ele fica lá, que ele fica com eles, que ele cuida. Não é marketing, Aí né? O padre Júlio falou assim, olha, Chalita, eu aprendi a amar o padre Fábio, porque assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando as pessoas me julgaram de uma forma precipitada, quando as pessoas não me compreenderam, né? Eu via o programa dele e eu olhava assim, eu sentia que Deus falava pro meu coração por meio dele, pela vida sacerdotal dele, e eu ficava mais sacerdote, mais padre, né? Isso é tão bonito, né? E a forma carinhosa como o senhor tratava. Vou jogar confete no senhor, assim, mas uma das coisas que eu acho mais bonito na sua forma de falar da palavra de Deus é quando você fala daquela mulher pecadora que sabia que ia morrer, que estava condenada, e que Jesus, daquela forma magnífica, olhou profundamente nos olhos dela, né? Não desafia a lei, não fala nada, só dá um detalhe de amor, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso é lindo. Eu tenho muito problema com rejeição. Eu tenho uma imensa necessidade de agradar as pessoas, inclusive aquelas pessoas que me desprezam. Qual é a razão disso? É engraçado porque às vezes quando a gente identifica isso em nós mesmos, né? Você sente que você está querendo agradar demais, isso na verdade uma insegurança que às vezes afasta o outro ainda mais, né? Parece que quando você quer ser simpático demais, quando você quer ser muito presente na vida do outro, às vezes o exagero do ser, né? A melhor forma de controlar isso é primeiro você perceber que existe uma medida para você ser na vida do outro. Então você primeiro buscar a satisfação de ser quem você é. Agradar o outro é uma consequência, né? E você ser na vida do outro dentro de uma medida que não seja nem de menos nem de mais, né? Não sei se você conhece aquele texto do Mário Quintana, Quindim na Portaria. Dizem que ele gostava muito de quindim. E ele tinha uma senhora que era apaixonada pela obra dele. Só que ela nunca quis conhecê-lo. Ela era vizinha dele, mas ela preservava muito a intimidade do Mário Quintana. Ela o via de longe, sabia que ele era o grande poeta, que ela lia, que ela... Então o que ela fazia? Ela descobriu esse gosto dele e ela começou a deixar quindins na portaria. E no primeiro que ela deixou, ela escreveu: deixo quindins, mas para não pesar com a minha presença. Olha. Não quero pesar com a minha presença. E eu acho interessante isso, né? Quando a pessoa descobre que existe uma satisfação pessoal de eu gosto do outro,
mas ao mesmo tempo eu não quero pesá-lo com a minha presença, eu não quero ser exagerado na vida do outro. E às vezes, na insegurança, eu não tenho ainda segurança de quem eu sou, eu vou no encontro, né? Eu vou para o encontro carregando demais nas cores, e tudo isso acaba sendo um motivo que afasta ao invés de aproximar, né? É o dom da leveza, né? Você percebe como a pessoa é carinhosa porque ela é leve, ela não cobra coisas, ela te compreende do jeito que você é, né? É tão legal isso que tem gente, né, Padre, que tem essa coisa assim de jogar em você felicidade, no sentido assim, se você não fizer o que ela imagina que você deveria fazer, parece que a culpa do problema dela é seu, e não é. Quer dizer, cada um, a culpa não é minha, né? Você quer atribuir um fracasso ou um sucesso a uma outra pessoa, justamente, né? E não é justo isso, né? Não é justo. E sobretudo quando você percebe que você projetou demais, né? O que você esperava do outro. Isso também é extremamente desastroso, né? Eu gosto muito de uma coisa que é muito aristotélico isso, mas que é o conceito da inutilidade da amizade, né? A amizade é linda porque é inútil. Não no sentido feio da palavra inútil, mas assim, são pessoas que são plenas, né, com todas as imperfeições, e elas optam por fazer parte uma da vida da outra, né? Um ajuda o outro porque, não por uma utilidade. Quando eu sou amigo de alguém por utilidade, eu não sou amigo de alguém. Eu sou seu amigo porque você pode me ajudar com isso, assim, assim. Sou seu amigo porque você tem uma faculdade e eu quero arrumar um emprego. Eu sou seu amigo porque você é dono de uma empresa e pode não sei o quê. Eu sou seu amigo porque você tem um barco e eu gosto de andar de barco, né? Então, eu não sou seu amigo. Eu sou seu amigo porque eu sou seu amigo. As coisas que você, né, me proporciona, né? Muitas vezes, né? A pessoa fica interessada no que o outro proporciona. Às vezes porque você tem um certo reconhecimento, as pessoas querem estar do seu lado, né? E aí é triste, Padre, porque nos momentos, às vezes, que você mais fica sozinho, isolado. Hoje eu vi uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu tenho profunda admiração pelo Padre Júlio Lancelotti, o senhor também tem, né? E Padre Júlio, assim, eu aprendi a admirar cada vez mais por vê-lo cuidar de moradores de rua. E assim, e aí eu vejo que os moradores de rua conhecem pelo nome, tomam a bênção dele, então é sinal que ele fica lá, que ele fica com eles, que ele cuida. Não é marketing, aí, né? O Padre Júlio falou assim, olha, Xalita, eu aprendi a amar o Padre Fábio, porque assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando as pessoas me julgaram de uma forma precipitada, quando as pessoas não me compreenderam, né? Eu via o programa dele e eu olhava assim, eu sentia que Deus falava para o meu coração por meio dele, pela vida sacerdotal dele, e eu ficava mais sacerdote, mais padre, né? Isso é tão bonito, né? E a forma carinhosa como o senhor tratava. Vou jogar confete no senhor, assim, mas uma das coisas que eu acho mais bonito na sua forma de falar da palavra de Deus, é quando você fala daquela mulher pecadora que sabia que ia morrer, que estava condenada, e que Jesus, daquela forma magnífica, olhou profundamente nos olhos dela, né? Não desafia a lei, não fala nada, só dá um detalhe de amor, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso é lindo. É impressionante como, em alguns momentos, a nossa vida não nos basta. A realidade não nos basta. Tudo nos sufoca, tudo tem um poder de atrofiar as nossas esperanças. É como se nós estivéssemos impossibilitados de nos resolver com a vida que nós temos. E aí a gente começa querendo inventar outras. Aliás, a arte é isso, né? O artista é alguém altamente capacitado em criar mundos paralelos. Porque o artista, ele cria um mundo paralelo quando o mundo dele não o basta. Não lhe basta. Mas aí você poderia dizer, mas eu não sou artista. Tá, e você tem a mesma necessidade. Mas talvez você não crie um mundo. Você visite os mundos que foram criados por outros, que tiveram uma sensibilidade mais aguçada que a sua, que a minha. Por isso que nós precisamos de arte, né? O tempo todo nós estamos, de alguma forma, buscando um elemento na vida, no mundo criado, que nos ajude a suportar
no momento presente. Algumas pessoas buscam isso nas drogas, até escrevi sobre isso. Escrevi: é por não suportar o peso da realidade que nos refugiamos temporariamente no que nos faz esquecê-lo. Alguns se embriagam, outros se drogam, alguns se apaixonam, alguns poucos rezam. Eu opto por me aconchegar com livros, fé, música e amigos. No fundo, todos nós temos um pouco sede de conto de fadas, essa vida perfeita. Todos nós temos sede de um felizes para sempre. E porque temos a sede do felizes para sempre, a gente incorre nisso que o meu amigo disse. Como é difícil enfrentar a realidade de que acreditar que o outro pode nos entregar a felicidade é um erro. Sim, o nosso encantamento com o conto de fadas nos coloca na perspectiva de um amor muitas vezes romantizado, que nos põe para acreditar que nós vamos encontrar todas as felicidades, todas as delícias em alguém. Nós vamos conseguir encontrar a felicidade numa outra pessoa, aquela pessoa vai chegar na nossa vida e vai nos inundar de sentidos, de sentido, de motivos. Claro, os outros sempre trazem coisas boas para nós, ou não. Podem trazer coisas desagradáveis. O fato é que todas as vezes que nós temos um encontro com alguém que provoca em nós esse encantamento, de alguma forma a gente cria uma expectativa de que a gente vai ficar mais feliz porque aquela pessoa chegou. Mas nem sempre, e o meu amigo tem razão, nem sempre os que chegam estão até sabendo dessa expectativa que nós estamos julgando sobre ele. Aquele que chegou só chegou para participar, mas ele não chegou para carregar o ônus de nos fazer felizes. Ele não chegou e nem tampouco ele assinou um documento com a gente de que a partir de agora a nossa felicidade dependerá dele ou dela. Não. Só deveria existir um encontro. A gratuidade do encontro. E o que vai acontecer depois que nós estamos juntos, nós não temos controle. Pode ser que seja uma amizade para a vida inteira, pode ser que seja uma amizade temporária. Sim, porque às vezes nós temos isso, né? Tudo que a gente vai viver, a gente vai com aquela ânsia de que será eterno. Não é. Não é eterno. Nós somos insuficientes. Tudo em nós termina, tudo em nós acaba, até quando nós nos empenhamos e fazemos de tudo para ir até o fim. E a gente precisaria até ter essa simplicidade do desprendimento, né? Eu acho interessante que no cristianismo nós somos convidados a viver um desprendimento evangélico que passa pela pobreza material também, de você não ser propriedade das coisas, mas é também uma pobreza no bom sentido, né? Um despojamento de expectativas. O outro chega à minha vida, mas eu não quero julgar sobre ele todas as expectativas de que ele me fará feliz, de que ele será isso, de que ele será aquilo. Não. Como eu dizia, nós sempre temos o formato perfeito na nossa cabeça, as nossas idealizações. Então a gente acabou de fazer uma amizade e a gente já está pensando que aquela amizade vai ser para a vida toda. Às vezes não é. Existem pessoas que passam pela nossa vida para cumprir uma missão. Não são para ficar. Elas não passaram para ficar. Não é que elas estão passando sabendo que não ficarão. O próprio desenlace dos acontecimentos vai nos mostrar quem veio para ficar e quem veio só para desempenhar aquela função. Você já imaginou se você tivesse que ficar na vida de todo mundo que você passou? Você não teria tempo. Você não seria nem honesta na administração dessas amizades. Então existem pessoas que a gente fica próximo de um tempo, a gente intensifica aquela convivência, muita coisa acontece. De repente o próprio remanso da vida vai fazendo com que um certo distanciamento aconteça, perca aquela intimidade,
aquela rotina de encontro, aquela proximidade que antes era tão estreita, deixa de ser daquela forma, mas também não é que você passa a querer mal aquela pessoa. Não. Passou. Continuam a querer bem, mas não há mais a mesma proximidade. Eu sei que há pessoas que se apegam ansiosamente a tudo aquilo que vivem, né? A frase do Pequeno Príncipe, tão mal interpretada, né? Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Não, não é. Tudo é muita coisa. Nós não temos nem corpo para dar conta de uma rotina, de cuidar de tudo aquilo que a gente cativa. Nós não temos horas. É muita demanda para um corpo só. É muita vida para um corpo, para uma vida só. É muita história para ser cuidada. É muita gente para ser cultivada. Não damos conta disso. Então a frase é bonita, sim. Ela é significativa, sim. Mas tenhamos um filtro por onde essa frase possa passar e a gente aplicar na realidade com um pouco mais de consistência e com um pouco mais de maturidade. Tá bom, eu cativo muita gente, você cativa muita gente, mas você sabe que é humanamente impossível cuidar de todo mundo que você cativou. Então aplique a frase do Pequeno Príncipe aos seus vínculos mais próximos. Descubra onde é que você tem mais responsabilidade, onde é que você tem que estar mais presente por causa de algumas obrigações que a vida nos impõe, mas também por causa de algumas escolhas que nós fizemos. Mas liberte-se dessa história de que você tem que cuidar de tudo e de todos o tempo todo. Não existe. Ninguém dá conta disso. Esses projetos são românticos, são idealizados. Eles não se aplicam nem a nós humanos. São frases de efeito que não vão se aplicar à nossa realidade. E aí, quando você passar pela vida do outro, nunca aceite essa coisa de que a felicidade dele vai depender de você, ou que a sua felicidade vai depender do outro. Não, a maturidade nos leva a entender que quando nós passamos um pela vida do outro, nós vamos construir elementos juntos de realização. E isso é amor, isso é fraternidade, isso é solidariedade. É quando você identifica que na sua passagem pela vida das pessoas, você conseguiu construir vínculos fecundos naquele momento. Digamos que você trabalha numa farmácia, você é atendente. Aquela pessoa entrou para comprar um medicamento. Olha como é lindo isso. Ela não está ali indo comprar um supérfluo. Aquele medicamento está intimamente ligado à qualidade da vida que ela precisa ter e que temporariamente a doença retirou. Faz toda a diferença você atender sabendo disso. Eu sei que vai ter dias que você vai para a farmácia trabalhar mal-humorada, cansada. Mas eu tenho certeza que você é capaz de acender dentro de você isso que eu estou dizendo. Que é quando você toma consciência de quem você é e você pensa, eu serei a melhor atendente de farmácia que o Brasil tem hoje. Porque para mim é importante passar pela vida das pessoas no momento de fragilidade delas. Ou, se elas não estão levando o remédio para elas, elas estão levando para alguém que elas amam. Eu quero passar com o meu sorriso, com a minha presença purificada. Eu não quero deixar ali absolutamente nada que possa ser um peso a mais do que aquela pessoa está vivendo. Isso é bonito. Isso é você se tornar responsável por aquilo que você está atendendo, por aquele que você está atendendo. Você particulariza o conceito do Pequeno Príncipe, aplica de maneira concreta e se livra daquela coisa, daquele fardo que parece nos impor que nós somos responsáveis por tudo e por todos. Não. Não devemos passar pela vida um do outro com essa pretensão de que nós vamos fazer o outro feliz ou que ele vai nos fazer. Esse dever é pessoal, é um dever de casa, é igual trabalho em grupo. Não adianta você entrar no grupo e querer que o grupo te entregue o resultado. Não.
Mesmo porque a aprendizagem não vai depender do seu nome no trabalho e nem tampouco da nota comunitária que o professor dará. O trabalho é para nos fazer aprender um conteúdo. Um dia esse conteúdo vai lhe fazer falta, mesmo que os outros tenham feito o trabalho e colocado o seu nome. É um dever de casa, do qual nenhum de nós pode se livrar. Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita. Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares, sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer, Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção. Ele está inteiro em mim e está em você. Por que às vezes Ele não manifesta em mim e se manifesta em você? É porque eu coloco os obstáculos. E talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente. Porque você fica menos refém dos seus limites, você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo, você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala, não. O líder isso, o líder aquilo. Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus. Eu quero lhe pedir que hoje você tome consciência de que o seu corpo é um lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo o território da bondade, casa da bondade. Permita que a bondade visite o mundo através do seu corpo. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você, em você. Permita que Deus ande pelo mundo através do seu corpo. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso. Nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça, Deus mora. Isso é lindo, minha gente. A gente viva isso. Nós somos um instrumento da paz. Nós somos um instrumento do amor. Nós somos um instrumento da verdade. Fazei-nos, Senhor, mas nós já somos. Só precisa acordar essa vocação que está em mim, que está em você. E volto a dizer, sempre que você for visitado, visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro a estar em você, recorde-se desse dia, dessa noite. Deus não escolheu sair de nós. A escolha de Deus é sempre permanecer em nós, para que permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Isso é lindo. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características. Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo a partir do que é próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar ao mundo. Só você pode.
Não se despreze, lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar ao mundo. Há uma face de Deus que só você pode revelar. Não perca essa oportunidade. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade. O sentimento nem sempre é verdadeiro, a gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente. Às vezes a gente sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem um sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento. Casamento já é diferente, né? Já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento para o ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente? Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira. E não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica. Nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes. Porque a gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio. A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho. Mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. O casamento, os relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias. Porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes. O encanto, se não é renovado, também ele acaba. E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizemos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar lá. Sentimento afetivo dentro de nós, gente, porque nós não somos capazes de julgar os restos dos lixos que o outro deixou em nós. São 20 anos alimentando ódios, 20 anos alimentando traição, pelo amor de Deus. Se o outro te traiu, expulse o poder dessa traição dentro de você, porque o grande problema da mulher traída é ela começar a se depreciar. Você começa a se achar feia, você começa a se achar pouco atraente. Pelo amor de Deus, é o contrário. Erga sua cabeça. Aconteceu uma traição, o mundo não acabou.
Para de ficar lamentando leite derramado, não adianta. A melhor forma que você tem de vingar de um marido traidor, não é traindo ele não, é você ficando melhor do que você já era. Se você continuar resguardando este ódio de traição, esse sentimento de ter sido jogado fora, para com isso. Lava essa cara, levanta essa cabeça. Porque todo mundo que anda curvado costuma ficar corcunda com o tempo. Não queremos vítimas, nós queremos gente que saiba encarar. Fui traída, padre. Encarei a traição no meu casamento, mas eu não me traí. Quem me traiu foi ele. Eu não permiti que a traição virasse minha. Não. Isso você não tem o direito. Não tem o direito. Quantos sofrimentos afetivos, gente, porque a gente foi desprezado, o outro não nos quer mais. Tá certo, o outro não me quer, mas eu tenho que me querer. Se eu não me quero, não existe mais solução para mim. Quantas pessoas chegam sofrendo diante de mim, padre, eu não sei mais o que eu faço na minha vida. Fui abandonado, meu namorado me largou, fez isso, fez aquilo. Pronto, e agora? Eu não posso mudar a sua vida. Eu não tenho como fazer o seu namorado gostar de você, mas pelo amor de Deus, goste de você primeiro. Não permita que esse sofrimento seja agora um muro caído sobre você. A sua vida continua do mesmo jeito, a traição continua do mesmo jeito, você não tem como eliminar isso da sua vida, mas você tem como modificar essa chaga. Você neutraliza o poder do traidor dentro de você, você neutraliza o poder do desprezo dentro de você. Muitas chagas afetivas que nós temos, elas são alimentadas justamente com o ódio que a gente faz questão de fazer. Como se nós apertássemos uma ferida e não permitíssemos que ela cicatrizasse. Chega. Padre Fábio, tenho sentido que minha vida está marcada pelo sofrimento. Tudo que faço, tudo que vivo, observo que está fortemente marcado pela dor. Como posso me livrar de tudo isso, padre? Minha filha, primeira coisa que nós precisamos identificar, que há espécies e formas de sofrimento, né? Vamos dar um exemplo. Quando você sofre uma dor, você está com uma pedra no rim, que é uma das piores dores que tem, né? Se você tem uma pedra no rim, você tem um sofrimento concreto, real. É o seu corpo que padece. E aí você corre atrás de todos os recursos da medicina para aliviar aquele órgão que está sofrendo. Aliás, sentir dor tem que ser para nós um motivo para ir ao médico. Nunca de tomar um analgésico. Às vezes a gente resolve a dor com analgésico. Isso é, o organismo está mostrando para você que alguma coisa está errada, e é bom que a gente sinta dor, porque a dor é a manifestação daquilo que não está bem. No momento em que a dor é manifestada, nós temos uma espécie de sofrimento. E aí a gente sofre até o momento em que aquela dor é saciada, sanada. Muitas vezes com medicamento, muitas vezes precisa de uma intervenção cirúrgica, uma dor muscular, por exemplo, uma massagem vai embora, o sofrimento vai embora. Só que, pelo que eu percebo, o seu sofrimento é mais do que isso, né? Ele não se localiza, ele não pode ser radiografado, ele não pode ser detectado no exame de sangue. O que muitas vezes, e aí vem a outra espécie de sofrimento, que é o sofrimento muitas vezes psicológico, o sofrimento espiritual. O que é que alimenta o sofrimento psicológico? O pensamento. A gênese do sofrimento psicológico é aquilo que a gente pensa. Pode observar, quantas vezes você ficou sofrendo por aquilo que você estava pensando. O pensamento é a fonte de toda dor. Psicológica é. E muitas vezes você tem o pensamento atingindo o seu corpo por causa da força que ele tem. Se você tem ansiedade, você vai fazer um discurso e você está pensando no medo que aquele discurso lhe traz.
E você permite que aquele medo lhe domine. Isso é, você alimentou o pensamento. Eu estou com medo. Você está alimentando o medo através do seu pensamento. Você começa a ter dor de barriga. Não é assim? Você começa a ter dor nas pernas. Você começa a ter dor nas costas. Porque você vai ficando tenso. Você joga toda a sua atenção no pescoço. Enfim, o pensamento atingiu o seu corpo. Muitas vezes o que acontece conosco é isso. Pode observar que boa parte dos sofrimentos que nós temos, eles são frutos dos nossos pensamentos. Descubra se aquilo que você está alimentando hoje, no seu pensamento, se isso te alegra ou se isso lhe traz preocupação, se isso lhe infelicita. E você vai saber se você vai sofrer mais tarde ou não. Porque aquilo que nós escolhemos pensar hoje é tão determinante sobre nós, é tão determinante, que a gente acaba se transformando naquilo que a gente pensa. É isso aqui que comanda, minha gente. Se você acordar amanhã, acreditando que você é incapaz, que você não vai dar conta de nada, que você é um nada nessa vida, você realmente tem todas as chances de se transformar um nada nessa vida, porque você será influenciado por aquilo que você pensa de você. O pensamento é tão sério, é tão determinante sobre nós, que aquilo que a gente escolhe pensar é aquilo que naturalmente a gente vai ser por consequência. Eu até penso, e digo isso muitas vezes, nós nos ocupamos demais do que os outros estão pensando a nosso respeito. Você já deve ter passado muito tempo da sua vida preocupado com o que os outros estavam pensando de você. Você gerou sofrimento, porque você ocupou o seu pensamento daquilo que os outros pensam de você, mesmo que não seja verdade. Você colocou o seu pensamento a respeito da fofoca que o outro fez. Você começou a sofrer por uma coisa que nem é verdade. O outro fez uma fofoca de você, você se ocupou do que o outro disse e passou a só pensar nisso. Por que ele falou aquilo? Mas ele não tinha direito de ter falado. Está vendo? Você está sofrendo. O que é você resolver o mal pela raiz? É como você arrancar a pedra do rim. Eu não vou dar atenção a esse pensamento, a isso que ela falou, porque isso que ela falou não é verdade. Eu não sou o que ela está dizendo. Então você elimina o poder daquele comentário sobre você. Você purifica o seu pensamento. Naturalmente você deixa de sofrer por aquilo que estava te fazendo sofrer. Você ocupa a sua mente de uma coisa boa. Você vai se recordar daquilo que você sabe de bom a seu respeito. Aí você neutraliza o poder daquele comentário ruim. Por exemplo, quando você se ocupa do que o outro está pensando de você, geralmente você se esquece do que você sabe a seu respeito. Não é o que o outro pensa sobre você que tem que ser determinante. É o que você pensa de você mesmo. E aí, muitos sofrimentos nascem daquilo que eu penso sobre mim. Se eu me acho um incapaz, porque alguém um dia me disse isso e eu acolhi, se eu me acho uma pessoa ruim, se eu me acho uma pessoa feia, eu dificilmente vou ter condições de superar isso que eu acho de mim, porque eu estou alimentando este pensamento. Minha gente, o pensamento é a nossa matriz. O resto é filial. E nós, quando nós temos esse sofrimento psicológico, a gente sofre por causa daquilo que a gente está pensando. Quantas vezes as pessoas vêm até mim, angustiadas, sofrendo. Padre, eu estou tão preocupado. Outro dia eu atendi uma senhora, que estava preocupada demais, porque a filha estava mudando de religião. E ela veio me dizer aquilo como se aquilo fosse o maior sofrimento do mundo. E ela chorava mesmo, minha gente. Padre, nós sempre fomos tão católicos. A minha filha não tinha o direito de fazer isso. Minha filha está se transformando em evangélico. E eu disse para ela: minha senhora, a senhora tem razão de sofrer por tudo isso que a senhora está sofrendo, por uma razão. Se a sua filha estivesse drogada, se a sua filha estivesse presa, se a sua filha estivesse com câncer, a senhora realmente teria um pensamento ruim para alimentar. E infelizmente seria difícil de tirar. Mas a senhora está sofrendo por um pensamento que não tem razão. E aí eu comecei a dar a ela uma série de motivos pelas quais ela não precisaria sofrer.
E naquele momento aquela senhora foi ficando aliviada, até ela mesma chegar à conclusão: é verdade, padre, eu não tinha o direito de sofrer tanto por uma questão tão simples. Está vendo como é fácil libertar uma pessoa do sofrimento psicológico? Porque você modifica um pensamento ruim por um pensamento bom. Quantas vezes você ficou sofrendo porque você ficou alimentando dentro de você, do seu cérebro, um pensamento ruim sobre os outros? É igual fofoca. Essa semana até eu me diverti muito, né, vendo o Eto e a Luzia no programa Sorrindo para a Vida dessa semana, que eles estavam falando justamente dos fofoqueiros de plantão. Eu não sei o que foi carta anônima que chegou aqui, e o Eto estava assim, dizendo, né, com tanta simplicidade. O Eto é muito simples, ele fala diretamente aquilo que a gente precisa ouvir, né? Eu gosto muito de ouvi-lo. E ele estava dizendo: se tem uma coisa que me irrita numa pessoa, é esse negócio, falaram, comentaram. Esse sujeito já é indeterminado, não é? Eu estou errado, em língua portuguesa não é isso? Falaram, disseram, sujeito indeterminado. Você não tem nem como prestar atenção nisso. Tem gente que tem o dom de ficar fazendo pensamentos ruins e ir para a cabeça dos outros. Pelo amor de Deus, vai arrumar o que você fazer. Se você não tem muita coisa para dizer a meu respeito, fica calado, é melhor. Você tem todo o direito de não gostar de mim, você tem todo o direito de não gostar do outro, mas você não tem o direito de inventar histórias dele. Você não tem o direito de transformar o outro naquilo que você imaginou dele. Eu sempre digo, minha gente, que nós que somos públicos, a gente sofre por duas razões. Ou as pessoas imaginam que nós somos melhores do que nós somos, ou elas imaginam que a gente é pior do que a gente já é. Dos dois jeitos é ruim. É ruim ser imaginado muito bom, mas é também ruim ser imaginado muito ruim. Eu não sou tão ruim assim como alguns falam, e também não sou tão bom assim como alguns falam. Eu quero apenas o direito de ser o que eu sou, de ter os meus limites e de lutar contra eles. Mas agora, no momento em que o outro começa a fazer uma fofoca de você, começa a fazer um comentário maldoso a seu respeito, você tem que escolher se você vai querer alimentar esse pensamento dentro do seu coração ou não. E o sofrimento psicológico, minha filha, talvez você esteja neste aspecto, sofrendo aí. Começa a prestar atenção nos pensamentos que você leva para a cama, antes de dormir. Sobre o que você fica pensando? Tem gente que vai para a cama e fica pensando: ah, meu Deus, aquela prestação, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Você vai trabalhar agora? Não vai. Então dorme, pra você trabalhar direito amanhã. O dinheiro vai vir se você dormir na hora certa, se você tiver com saúde para trabalhar. Agora, se você ficar trazendo para sua cabeça o pensamento errado, aí dificilmente você vai ter saúde para depois. Tem o ciumento. O ciumento é aquele que sofre com o pensamento que tem. Será que ele está falando a verdade para mim mesmo? Será que ele foi lá onde ele falou que foi? Quem escolhe ter ciúme, escolhe viver um inferno, porque fica fazendo a opção de ter pensamentos de desconfiança o tempo todo na cabeça. Pelo amor de Deus, você não vai levar para sua cama. Sua cama tem que ser um lugar sagrado. Sua cabeça tem que ser um lugar sagrado. Se você percebeu que aquele pensamento não está te fazendo bem, manda embora. Não leve com você pensamentos que vão te destruir. Peça a Deus para te livrar de tudo isso. Como é que a oração tem o poder de atingir o nosso pensamento? Quando você começa a substituir os pensamentos ruins pelos pensamentos bons. Gente, isso é igual educação de criança. Por isso que eu sempre digo: olha, desde pequeno eduque o seu filho para o esporte, eduque o seu filho para as artes, mande seu filho aprender um instrumento musical, mesmo que ele não tenha muito jeito, desenvolva nele essa sensibilidade musical, faça ele descobrir um esporte que ele gosta. Por quê? Mente sã, corpo são. Você vai começar a ocupar a cabeça do seu filho com pensamentos bons. O esporte traz um monte de pensamentos bons. A música, a literatura, o teatro, a poesia trazem uma série de bons pensamentos para nós. E aí, os pensamentos ruins não vão ter espaço dentro de nós. Você vai fazendo aquela experiência de sofrer menos à medida em que você pensa com mais inteligência. Pode modificar o pensamento ruim de hoje? Modifique logo, para que você não vá dormir sofrendo.
Eu particularmente, né, tenho a minha vida, sou padre, eu saí de casa em 1988, mas eu nunca deixei de ser filho da minha mãe. Nunca deixei de cuidar daquilo que é responsabilidade minha como filho. Nunca exigi que os meus irmãos fizessem por mim aquilo que eu tenho que fazer. Quando a gente assume essa vida de consagrado, meu amigo, nós temos que redobrar a vigilância sobretudo por aqueles que dependem de nós. E vai chegando um momento da vida em que as relações se invertem, né? A minha mãe foi minha mãe a vida inteira, mas chega um momento que eu viro o pai dela. É inevitável. A minha mãe acaba precisando de cuidados de filha, mas eu sou filho dela. Mas a relação fica invertida e não há problema nisso. E no momento em que eu tenho condições de ser pai dela, é maravilhoso. Posso lhe dizer como padre, nunca precisei de deixar de cuidar da minha mãe. Há sempre um jeito de você estar presente. Há sempre um jeito de você fazer o caminho acontecer para você não se desligar daquele que precisa de você. Nós precisamos tomar consciência de que a nossa missão modifica o nosso jeito de ser filhos. Eu não tenho mais a mesma proximidade que meus irmãos têm, por exemplo. Mas a minha qualidade como filho não precisa ser prejudicada. Às vezes nós achamos que para a gente estar presente na vida do outro, nós temos que estar lá do lado. E às vezes não. Às vezes tem gente que está do lado, mas não está presente. Você mesmo já deve ter feito essa experiência. Em algum momento da sua vida, você estava do lado da sua mãe, do lado do seu pai, mas você não estava presente na vida dela. Às vezes nós estamos do lado do nosso irmão, mas não estamos presentes na vida. Não é garantia estarmos um do lado do outro. Estar presente na vida do outro é muito mais do que ficar do lado, dormir no mesmo quarto, dormir na mesma cama. É muito mais. A intimidade, ela não é garantida no momento em que eu estou ao lado, mas é no momento em que eu estou presente. E mesmo eu não estando na mesma casa, eu posso estar presente. Como? Na observância das necessidades, no afeto, no carinho, naquilo que eu posso. O desafio é a gente que está longe, desenvolver esse jeito de estar presente. Aí vai da nossa criatividade, meu amigo. Vai do desafio de todos os dias nós estabelecermos então essa ponte. Eu não posso estar ao seu lado, mas eu não posso deixar de estar presente. Esta é uma forma bonita que nós temos de exercer essa categoria de presença que é muito mais que estar do lado. Estar do lado, volto a dizer, não é garantia. Agora, estar presente é muito mais profundo. Estar presente é você acompanhar o processo humano daquela pessoa, é você interferir no momento certo. Porque às vezes quando a gente está do lado demais, a gente nem interfere do jeito certo. A gente acaba prejudicando o outro com o nosso cuidado exagerado às vezes. Cuidar de maneira exagerada de alguém é de alguma forma prejudicá-la, é retirar a autonomia dela. Muitas vezes, a minha família, os meus irmãos, a minha mãe, foram ajudados por pessoas que me amam. De alguma maneira eu estava presente lá. Porque a ponte foi estabelecida através de mim. Está vendo como estar presente é muito mais que estar do lado? Como se você segue, por exemplo, o caminho de vai ser padre, vai ser irmã, sei lá o quê. Você que está assistindo agora. Quantas vezes você esteve presente na vida das pessoas que você ama, através de outras pessoas que te amam também? É a ponte da presença. É a gente se multiplicando. A gente se multiplica e a gente se transforma em outras pessoas no momento em que a gente ama alguém. A amizade é isso. É a gente se colocar na vida do outro através de outras pessoas também. Porque essa categoria de presença que eu estava aqui falando, quando a gente é capaz de estar na vida do outro, mesmo sem que a gente esteja do lado, gente, é a partir disso que nós entendemos a Eucaristia. A Eucaristia é uma forma de presença, mas na ausência. Como é que Jesus está presente na celebração? Seus olhos não conseguem ver. Você vê a matéria que, segundo a fé, é transformada. É o pão que se transforma em corpo, é o sangue, é o vinho que se transforma em sangue. O mais bonito de tudo isso é o que emana do pão e do vinho. É a categoria de presença que vem para a condição humana. Então, o Cristo que eu comungo, eu me transformo nele.
Então, como é que eu vou viver o meu cristianismo? Eu vou fazer por Jesus, aquele da Eucaristia, aquele que está na presença real, mas que eu não posso ver como pessoa, eu vou fazer por ele aquilo que ele já não faz mais como pessoa. Porque, mesmo o Cristo estando ressuscitado, ele não pode fazer humanamente o que eu posso. Então ele pode através de mim. Eu posso então fazer com que Jesus esteja presente no mundo através do meu jeito de ser, do meu jeito de viver. Então eu estou presente no mundo, o Cristo está presente no mundo através de mim. Quando você, por exemplo, tem a capacidade de amar uma pessoa, você faz de tudo para estar presente na vida dela. Agora, se há o rompimento, se há a distância, você deixa de estar presente? Não. Você vai descobrir através da sua criatividade algumas formas de estabelecer a ponte para que essa continuidade aconteça. Você não deixará de estar presente na vida daquela pessoa, mesmo não estando ao lado. Então, o estar ao lado é apenas uma forma de estar presente. Mas eu posso garantir a vocês que existem formas ainda mais elaboradas de estar presente que não essa de estar ao lado. Parece complicado, né? Às vezes, né? A gente se lamenta tanto com essas coisas. Oh, meu Deus, eu não posso estar lá do lado do meu filho. Quem disse que você não está? E tudo aquilo que você ensinou para ele, que está dentro dele, que ninguém mais tira, não é um jeito de você estar presente nele? Você fisicamente não pode estar lá falando no ouvido dele, dando os conselhos como você dava, mas tudo aquilo que você falou, toda a educação que você deu ao seu filho, está lá dentro dele. Isso é muito interessante, é a sua continuidade nele. É um jeito que você tem de continuar no seu filho através daquilo que você ensinou para ele. Então não tem como você não estar com ele. Assim, Padre Fábio, me ajude. Estou com um problema muito sério com a minha mãe, que parece não estar muito bem de cabeça. Não sei o que fazer. Fico com medo de contrariar. E ela já está num momento de vida muito difícil. Ela esquece meu nome, não sabe quem eu sou, pergunta se a irmã dela esteve aqui, por que eu deixei a irmã ir embora. Me orienta, por favor, eu não sei mais como tratar minha mãe, pois a irmã dela já faleceu há muito tempo e ela só fala das pessoas que já morreram. Ela está com 84 anos. E eu não sei mais como agir com ela. Minha filha, o idoso, quando ele começa a apresentar esse tipo de esquecimento, você pode levá-la ao médico, ela tem sintomas que indicam que ela está com Alzheimer, né? A gente sabe que o Alzheimer é uma doença muito severa, que atinge a memória, que apaga justamente essa capacidade de saber o presente e projeta a pessoa para as realidades mais distantes, é aquelas que ela viveu na juventude. É como se uma parte do cérebro, essa que está, onde estão registradas todas as informações do passado, ele continua muito vivo, mas o presente parece que está totalmente apagado. Todos nós que temos idosos em casa, precisamos ficar muito atentos com a saúde mental dessas pessoas. Porque muitas vezes o Alzheimer ele começa com pequenos esquecimentos, e ele vai acentuando, e se a gente não toma uma providência, a gente não leva para detectar se é isso que está acontecendo, a gente corre o risco de dar um tratamento muito desumano aos nossos velhos, não compreendendo muitas vezes o esquecimento que é natural da vida, mas ao mesmo tempo tratando esquecimentos sérios que são frutos de doença, como se fossem coisas, enfim, como se ela estivesse apenas esquecida e, na verdade, ela pode estar sofrendo de uma doença muito séria, que é Alzheimer, e que só pode ser diagnosticada a partir do momento em que ela fizer uma avaliação com... É neurologista, né? Que cuida disso, né? Neurologista. Então, todo mundo que tem um idoso em casa, seria bom, de vez em quando, fazer um check-up, levar ao médico para poder dar a ela o direito de envelhecer bem. Aliás, minha gente, eu fico pensando no quanto muitas vezes nós não tratamos os nossos idosos como idosos, né? Você observou que esse ritmo frenético de vida que nós temos, às vezes nós queremos impor às pessoas de mais idade? Eu acho isso tão cruel, né? Eu acho muito bonito ser velho, sempre achei. Falo isso sem nenhuma demagogia, porque eu gosto da velhice. Eu gosto de conversar com velhos. Eu tenho
um carinho muito especial por velhos. E às vezes fico pensando que o ritmo de vida atual acaba colocando para eles uma imposição tão cruel, né? Às vezes nós queremos deles a mesma rapidez do raciocínio que nós temos, ou às vezes nós queremos que eles estejam prontos para realizarem funções para os quais eles não estão mais aptos. É natural que na vida a gente vá perdendo as habilidades. Eu acho que o amor é isso. É a gente saber compreender que naquele momento da vida o outro não pode corresponder àquilo que eu espero dele, não é? E a partir do momento que você descobre que já não pode esperar mais dele aquilo que ele lhe dava no passado, você começa a administrar um novo jeito de amar. Aí eu volto à minha velha frase, eu gosto dessa frase. Amar é entrar no tempo do outro. Então, se o outro está lento e eu preciso estar ao lado dele, eu tenho que perder a minha pressa. Porque senão eu nunca vou me encontrar com ele. Eu posso até tê-lo ao lado, mas não o tenho comigo. Né? Já observou isso? Que às vezes as pessoas estão do lado, mas elas não estão com a gente? Porque não é a presença física que garante a companhia, mas é aquele vínculo que a gente não enxerga, né? Mas que a gente sente. Ele está comigo. Ainda que não diga nada. Quantas vezes nós lidamos com pessoas doentes, que já não podem falar, que estão às vezes num estado vegetativo, que já estão muito debilitados, e você tem aquela sensação de que a pessoa ainda está com você. Porque é algo mais forte que a presença se impõe, né? E a velhice é um tempo assim, que você vai descobrindo esse novo jeito de ser e de estar. Volto à questão do início do programa, né? É um novo jeito de fazer, é um novo jeito de ser. E eu acho que só quem ama é capaz de compreender as mudanças da vida. O amor é isso. Ele vai nos dando condições e disposição, sobretudo, para compreender, para acompanhar o processo da mudança do outro. E é justamente muito ingrato, muito injusto, quando a gente não sabe acompanhar o processo do outro. Quando eu quero exigir que o outro me ofereça aquilo que ele já não tem mais condições de me oferecer. E isso não é só para os idosos não, viu minha gente? Muitas vezes os nossos relacionamentos ficam fragilizados por isso. Então, naquele momento, o seu amigo está passando por uma dificuldade muito grande. Ele não pode lhe oferecer amparo do mesmo jeito que ele lhe oferecia quando ele estava bem. Então, aí inverte um pouco, né? Quantas vezes na minha vida eu descobri que era a hora de ser pai da minha mãe? E isso não estou falando de agora, não. Porque minha mãe é minha filha assumida, né? Invertemos a situação, eu não vejo problema. Que de vez em quando ela é minha mãe, naquilo que ela pode. Quando eu deito a cabeça no colo dela, quando ela chega em casa e eu a abraço, faço um carinho nela, eu tenho a minha mãe de volta. Mas eu não tenho nenhum problema em reconhecer que o tempo passou e agora minha mãe precisa de mim como um filho que é quase o pai. E às vezes dentro de casa isso acontece. De vez em quando você vai descobrir que seu marido está precisando de uma mãe naquele dia. E você vai lá cumprir aquele papel de mãe. De vez em quando seu filho está precisando de você com uma intensidade diferente do dia anterior. Aí você vai atualizar o seu jeito de ser mãe e vai descobrir naquele momento da vida a maneira mais correta de ser a mãe do seu filho. Também já disse muitas vezes, o pai que funciona a partir de modelo único, ele corre o risco de não ser pai corretamente. Eu sou assim, não mudo. Cuidado, porque o jeito de ser pai que você está exercendo hoje, pode ser que não funcione daqui 2, 3 anos na vida do seu filho. Porque as coisas evoluem. Não é que você vai ficar laxo, vai perder a autoridade. Não, não é não. É mudar o formato que você dá para a sua paternidade. Eu sou amigo, mas de vez em quando preciso modificar o meu jeito de ser amigo, o formato de ser amigo. Às vezes preciso ser mais duro, às vezes preciso ser mais manso, às vezes preciso acolher, às vezes preciso gritar, preciso dizer uma palavra dura, porque a amizade exige formatos diferenciados. Só assim ela pode durar. Não é isso? Então fique atento aí com as pessoas que estão do seu lado, com as pessoas com quem você convive, e se disponha para viver essas fases diferentes que todo relacionamento exige
se Ele quiser. Sinceramente, ouvir esse vídeo até o fim é quase um ato revolucionário hoje em dia. Obrigado por você ficar aqui até o final. Comenta o que ficou com você, dá uma olhadinha nos links da descrição. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir isso agora. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!